E aí, olá, tudo bem? É com você que eu quero falar mesmo neste momento. A gente está nessa caminhada, nessa pegada de estar trabalhando, discutindo aqui com vocês os ensinamentos de finanças sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Semana passada a gente focou muito no sábio Salomão, em alguns princípios bíblicos. E nessa semana nós iremos destacar os ensinamentos de Jesus para cuidar das nossas finanças, do nosso dinheiro. Pois é, exatamente Jesus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, que nos ensinou sobre a salvação, sobre cuidar de filhos, sobre cuidar de família e especialmente falou do céu, onde nós devemos construir lá um tesouro. Mas também ele deixou algo muito importante, que enquanto a eternidade não chega, a gente tem que viver bem onde? Aqui em cima da terra. E uma das coisas que é muito importante, além de nós cuidar de todas essas áreas, que ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, nós também devemos cuidar das nossas finanças para que a gente viva bem na área espiritual. E muitas pessoas têm separado isso. E não pode ser desse jeito. Jesus ele deixou claro, ele nos ensinou. Tem um texto lá em Lucas, no capítulo 14, e no versículo 28 a 30, ele vai falar sobre a questão de organizar, anotar, contar, planejar. Ele diz assim: qual o homem que vai construir uma torre ou um palácio e não senta para planejar? Certo? Tá aí o erro de muitas pessoas que fazem as coisas, que querem comprar, que querem construir, mas não tem um planejamento financeiro. Porque quando acontece isso, o que é que vai acontecer? Muitas vezes a gente se frustra porque não tem dinheiro para pagar aquilo que você fez, e as pessoas que o próprio Jesus falou, que vão estar dizendo: olha aí, começou e não concluiu, é desse jeito. Então ficou claro. E para isso a gente pode se organizar, arrumar uma planilha, sentar com a família, com o esposo, os filhos, pedir ajuda de alguém para saber se vai dar certo aquele seu planejamento financeiro. Quem está dizendo isso não é Francisco Pereira, mas foi Jesus. Jesus também nos ensinou a gente não estar preocupado com o que vamos comer, com o que vamos juntar. É importante a gente ter demais, mas é fundamental que você não esteja preocupado, porque ele nos ensina, em primeiro lugar, buscar ao reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. No texto anterior, em Mateus 6, 32, 33, vai falar sobre isso. Os versículos anteriores vão falar da preocupação do homem com o que comer, com o que beber, com o que vestir. E Jesus claramente diz: não andeis ansiosos por estas coisas, mas em primeiro lugar buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É o conselho de Jesus para nossas vidas: buscar primeiramente a Deus. Quando você buscar Deus em primeiro lugar, você está fortalecido, você está preparado para as outras áreas da sua vida, especialmente a das finanças, quando você tem essa orientação. E muitas pessoas nos dias de hoje, elas se preocupam demais em ter recursos financeiros, se dedicam demais a essa área e deixam demais a outra área, que é o espiritual. Uma coisa é certa, Jesus deixou claro: eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso servir a Deus e ao dinheiro, porque eu vou deixar de amar a um e vou odiar o outro. Jesus foi contundente nessas palavras. Eu não posso me dedicar especificamente só em ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro? Tenho que cuidar da minha família? Tenho que pagar minhas contas? Tenho. Mas isso não é só o suficiente. Eu tenho que me organizar. Eu tenho que me organizar
nessa área da finança, mas eu não posso deixar de buscar a Deus como eu falei aqui anteriormente, certo? E Jesus ele vai dando essas orientações para que a gente viva bem. Jesus também deixou claro, ele nos ensinou a como a gente negociar, como a gente ganhar dinheiro. Porque infelizmente, eu posso até dizer, eu sou da igreja, mas a igreja pecou nessa área. A igreja nos ensinou a ser dizimista fiel, ser ofertante, mas não nos ensinou a cuidar das finanças, a ser fiel verdadeiramente, a ganhar dinheiro, né, a fazer o nosso dinheiro render, que é isso que a gente precisa, porque se você não cuida do que é seu, o inimigo vem e toma de conta. E aí, Jesus também deixou claro naquela parábola, né, dos 10 talentos, que também já foi falado aqui nesse canal. Jesus dá o exemplo, né, de um homem que viaja, que sai, e que ali ele deixa para um servo, ele deixa 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Quando ele volta, o que tinha ganhado 5 ganhou mais 5, o que tinha recebido 2 ganhou mais 2, mas o que tinha recebido só 1 não ganhou nenhum. E aí Jesus chama a atenção, através da parábola, né, que ele diz assim, servo negligente e mau, que não ganhou nada. Aqueles outros que receberam e que conseguiram ganhar o dobro, eles negociaram. Você tem que aprender a negociar. Você tem que aprender a ganhar. E por último é que ele diz assim, porque não colocaste meu dinheiro aos banqueiros para que rendesse juros? Você tem que, com pouco que você ganha, você tem que fazer seu dinheiro render, ganhar e multiplicar. Se você não tem essa possibilidade, se não sabe negociar, vender, mas que você pode aprender, você vai botar esse dinheiro aos bancos, a juros, né, que temos aí a 1% ao mês, que dá 10 a 12 ao ano, tirando os juros, né? Jesus também ele deixou claro, ele nos ensinou que nós devemos, antes de comprar, a gente deve pensar, a gente deve se organizar, botar no papel, é o que diz na parábola aqui do início. Antes de você comprar, você tem que pensar, estou precisando disso? Será se eu de verdade isso aqui será bom para mim, para minha família? Na parábola, lá do início de Lucas, número 14, ele dá esse exemplo, que você tem que sentar antes. Antes de você fazer, você tem que saber se você está precisando verdadeiramente. Então, antes de você comprar, o que é que você tem que fazer? Você tem que saber se você está necessitando disso ou daquilo. Jesus também nos chamou a atenção a respeito das dívidas. Lá em Mateus ele fala sobre isso também numa parábola. Mateus 18, 23 ao 35. Porque as dívidas elas nos deixam presos. Você fica devendo ao outro e é muito perigoso você contrair dívidas. Quando você contrai dívidas, como eu costumo dizer aqui, você está amarrado, você está preso. E Jesus ele foi claro, então é preciso você ter cuidado e responsabilidade. Se você tiver dívida, vá logo se organizando para você pagar. E tem muitos outros conselhos de Jesus que durante a semana nós vamos estar trabalhando com você, né, para a gente finalizar aqui esse momento. Além de você fazer tudo isso, né, não contrair dívidas, colocar seu dinheiro para render, estar atento, você também tem que ser generoso, que eu quero finalizar aqui com essa parte aqui, né, que Jesus alertou sobre isso. A gente tem que, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, quando você dá, significa que você tem, que você está ajudando a quem precisa e a quem necessita. Quando você dá, você já foi abençoado. Jesus nos deixou claro. É importante você viver bem, você viver feliz em todas as áreas. Mas se você não estiver bem na área financeira, você também não está bem na área espiritual. Então, portanto, que Deus abençoe você, te guarde no nome de Jesus.